Bom, com a palavra então, Éder Andrade, da Casa Consolador, que é a Comunidade Espírita Cristã Consolador, lá de Copacabana. Mas ele está sempre aqui, como eu disse, é praticamente da casa. A palavra é sua, Éder. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja junto a todos nós. A convite da casa, me dando sempre a oportunidade da escolha de um tema, procurei centrar a pesquisa de estudo na codificação. E hoje estamos trazendo para os amigos do Livro dos Espíritos, pergunta 365. Até porque me despertou um interesse particular sobre a questão evolutiva da humanidade e do próprio indivíduo. Principalmente no que diz respeito à evolução moral e evolução intelectual. Todos nós, de uma forma geral, temos, dentro de uma visão romanceada, a fantasia, se podemos dizer assim, que o indivíduo que estuda, que se aprimora, que conhece a verdade, ele evolui. E esse processo de evolução depende muito dele se capacitar, dele conhecer a doutrina, conhecer o que os espíritos nos ofereceram por intermédio do Kardec. Curiosamente, Kardec, ele também tinha essa dúvida de que a evolução do homem, será que só dependeria da educação? E na pergunta 365, ele vai levantar essa questão para nós. Emmanuel, naquele livrinho, Emmanuel, psicografado por Chico, cujo título também é Emmanuel, de 1937, ele diz uma coisa interessante. A evolução da humanidade, ela vai de acordo com a história espiritual do planeta. Todos nós, com a grande maioria, palavras dele, que se encontram nesse orbe, estão aqui desde a formação do planeta Terra. Os problemas que nós enfrentamos são inerentes ao nosso processo evolutivo, salvo raríssimas exceções, que vêm de outro orbe para cá, de uma condição de missionário, mas a grande maioria das pessoas que ocupam os corpos terrenos são espíritos comprometidos, espíritos em um processo de um mundo de provas e expiações. E com isso, nós tivemos a curiosidade de pesquisar, até para tentar entender por que o homem, tendo acesso a tanto conhecimento, por que esse homem não evolui? Na antiguidade, existiam homens que buscavam o conhecimento da verdade, estudavam. Hoje mesmo nós temos pessoas que têm uma formação, uma capacitação universitária, pós-graduação, pós-mestrado, pós-doutorado. Será que isso tudo é a capacitação necessária para a evolução humana? Ajuda, mas não é o suficiente. Por que não é o suficiente? O que faltaria para que o homem, desejando conhecer o universo, já chegou à Lua, está querendo retornar à Lua, principalmente a gente vê isso pelos meios de comunicação, estão preparando uma nave para chegar a Marte? O desejo de desvendar os mistérios do espaço através de um conhecimento científico é tão grande
que aqueles mais abastados já têm a oportunidade de fazer turismo espacial. Nos Estados Unidos já existem empresas que estão se especializando em fazer turismo no espaço. O indivíduo paga uma pequena fortuna para poder dar a volta na Terra e ver lá do alto o planeta e o universo, num outro prisma. Mas será que esse conhecimento é o suficiente para nós evoluirmos? Já desde a antiguidade, na entrada do templo de Apolo, na cidade de Delfos, existia uma escrita que dizia: conhece-te a ti e ao universo, e entenderá os mistérios. Muitos até atribuem essa frase a um célebre pensador grego, mas na verdade era uma frase já conhecida desde a antiguidade. Então o acesso ao conhecimento, ele já existe. Nós temos hoje uma infinidade de informações que, sendo bem utilizadas pelos meios de comunicação como a internet, aceleram o nosso processo de conhecimento e de aprendizagem. Hoje nós podemos ter acesso a todas as obras de Chico Xavier, porque elas já se encontram disponíveis em formato PDF, e nós podemos não só baixar para um computador, para um tablet, ou ter acesso num celular. A codificação, as obras da codificação, nós podemos ter no celular e podemos, em momentos de dúvida, pesquisar. Basta que a gente deseje isso. Aí entra a grande questão: será que o homem deseja evoluir? Às vezes chego a acreditar que muitos desejam superar o sofrimento moral que são portadores. Desejam realmente subtrair do seu mundo íntimo esse sofrimento, esse desconforto que trazem do passado, como estava a frase aqui no quadro, frase essa que foi a leitura da página inicial. Um sofrimento que nós não sabemos explicar, mas que abate o nosso semblante, reflexo, provavelmente, de escolhas equivocadas de uma outra existência. Se nós pudéssemos subtrair isso, como se passássemos uma borracha, faríamos isso, sem a preocupação de entender a natureza do nosso sofrimento. Sabemos que temos dificuldades que trazemos nessa encarnação para nos melhorarmos, mas de repente acreditamos que apenas através da capacitação intelectual do conhecimento da doutrina vamos resolver o problema. Se fosse assim, os grandes pensadores da humanidade teriam sido espíritos evoluídos. Eram evoluídos dentro de um determinado aspecto, mas será que dentro de um aspecto mais amplo eles evoluíram? Dentro de um determinado corredor de conhecimento, até não temos dúvida. Muitos grandes cientistas de um século atrás, como o próprio Einstein, eles eram ateus, eles não acreditavam. Einstein acreditava num poder supremo que controlava o universo, mas ele era ateu, ele não acreditava, ele não tinha a crença. Por quê? Porque através da matemática ele procurava explicar as regras, ele procurava explicar o funcionamento do universo. O conhecimento científico que se desenvolveu ao longo da idade moderna e da idade contemporânea, que libertou o homem das trevas da ignorância medieval, permitiram que o homem passasse a enxergar o mundo de uma outra forma,
cientificamente falando. Quando Galileu foi acusado veemente de heresia, porque Galileu disse que a Terra não ficava no centro do universo, embora a igreja afirmasse que a Terra ficava no centro do universo por conta do movimento do próprio homem, aonde, se o homem era a figura central de todo o pensamento daquela época, por que a Terra não ficaria no centro do universo? Isso tudo levou a uma mudança muito grande na maneira de se enxergar a sociedade, a economia, a política, mas a relação entre as pessoas evoluiu muito pouco. Tanto é que nós observamos que na virada do século XIX para o século XX, nós tivemos grandes conflitos previstos pelo Espírito da Verdade e que se encontram em obras póstumas. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar a previsão do Espírito falando que haveriam um período muito longo de sofrimento pela humanidade. Esse período muito longo duraria aproximadamente 3 séculos, que é a transição que nós estamos vivendo, a transição entre o início da Idade Moderna e um novo momento que virá pela frente. Mas enquanto o homem ainda continuar preso aos valores materiais, preso aos interesses particulares que a gente vê na mídia, a humanidade não vai para frente. Nos foi contada uma história muito interessante, acredito até por um trabalhador dessa casa, João Carlos Cunha, quando nos visitava, personagem que eu conheci desde a época da Mocidade Espírita no Allan Kardec, quando ele ia fazer palestra e depois da palestra ficava conversando com a gente. Contou-nos João Carlos que crianças que estavam conversando, querendo a atenção do pai, que era um economista e que tinha muitos problemas para resolver, os meninos não deixavam atenção, queria que o pai parasse o que estava fazendo para resolver os problemas. E aquele homem que trabalhava numa grande empresa, ele tinha que resolver questões que diziam respeito a toda a sociedade. E os meninos, de tanto perturbarem o pai pegou um quebra-cabeças de grande tamanho e deu para os meninos e disse: olha, fiquem aí montando isso e quando vocês terminarem de montar, vocês me chamem. E curiosamente para o pai, no intervalo de uma meia hora no máximo, os garotos chamaram. E o pai ficou surpreso: mas como é que vocês conseguiram montar esse quebra-cabeça do planeta Terra? De maneira que eles conseguiram encaixar facilmente os continentes, as Américas, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania. Como é que vocês conseguiram montar? Ah, pai, vira o quebra-cabeça. Quando ele virou a cabeça, tinha um formato de um homem. E aí o pai se deu conta que para consertar determinadas coisas se faz necessário que o homem se volte para ele próprio. Uma história que nós não esquecemos. O que Kardec nos passou? Na pergunta 365, que eu associei ao número de dias do ano e não esqueci, né? A evolução do homem, a evolução moral do homem não se dá no mesmo ritmo que a evolução intelectual. Ou seja, há um descompasso. Numa encarnação, nós podemos evoluir um pouco mais intelectualmente e menos moralmente, e assim vice-versa. Para os amigos terem uma ideia, é lógico que nós não podemos tirar isso como regra, mas me surpreendeu quando eu tive a oportunidade de assistir um documentário falando sobre a Segunda Guerra Mundial,
quando Hitler resolveu estabelecer a solução final para o leste europeu, principalmente no que dizia respeito aos judeus. Ele escolheu homens a dedo para liderar um movimento de solução final em todo o leste europeu. Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, aquela região toda. E o curioso que não foram pessoas sem conhecimento, sem capacitação, eram homens com mestrado, doutorado, com uma formação acadêmica invejável. Não eram pessoas comuns. Eram pessoas que, pelo conhecimento que possuíam, pela bagagem que possuíam, como é que elas não eram capazes de perceber a tragédia que estava prestes a vir? Talvez embriagadas pela vaidade, pelo orgulho, elas se deixaram arrastar naquele movimento de grandes proporções, marcando a história da humanidade no século XX. E nós devemos utilizar esse exemplo, porque muitos de nós que aqui nos encontramos, podemos, infelizmente, replicar erros parecidos. Na mesma pergunta que Kardec faz, o Espírito da Verdade responde: pare e pense. Qual o nível de evolução moral do espírito que se apresenta encarnado com aquela identidade? Ele tem um domínio de conhecimento, mas será que ele moralmente é um indivíduo evoluído? Se ele não é um indivíduo evoluído, ele fatalmente vai ceder aos assédios, os apelos dos desencarnados que vibram na mesma faixa. Dessa forma, a gente às vezes se surpreende. E não estou me referindo a nada em particular e nem a ninguém, mas quando a gente vê na mídia personagens ligados à política, à economia, a governos, tendo atitudes infelizes. Um homem que consegue ascender a um determinado cargo, que deveria velar pela nação, pela paz, pela sociedade, pela economia, pelo progresso, tendo atitudes totalmente contrárias. O conhecimento científico ajuda, mas não é o suficiente para resolver. Porque nós também temos que dar um testemunho moral e uma atitude. Essa atitude me faz lembrar Chico Xavier, quando, mesmo psicografando, mesmo atendendo aos necessitados no atendimento fraterno, Chico não deixava de fazer o trabalho assistencial. Eu não sei se ainda existe esse livrinho embaixo do abacateiro, não tem? Onde ele reunia as pessoas, todo mundo com uma garrafa d'água, que ia para fluidificar. Porque ele sabia que, independente de nós falarmos, conversarmos, demonstrando que temos o conhecimento, algum conhecimento da doutrina, até porque a gente não tem tanto conhecimento assim, a gente tem algum. Nós devemos viver isso, dando um testemunho no nosso dia a dia. Aí entra o ponto central. A natureza não dá saltos. A humanidade não evolui de um dia para o outro. Nós temos que fazer um trabalho diário de transformação. Esse trabalho diário se dá através, como o companheiro disse aqui, do estudo sistematizado, que é um estudo facilitador para que a pessoa aprenda mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, não basta ter o conhecimento da doutrina, é necessário que a gente possa viver essa doutrina através de exemplos, trabalhando de forma a demonstrar para a espiritualidade, para a grande quantidade de testemunhas que nos cercam, que nós desejamos nos modificar,
a gente não vai conseguir deixar de ser quem a gente sempre foi de uma hora para outra. O homem velho, ele é complicado de ser modificado em nossas vidas. Superar o homem velho que nós trazemos ainda, todo um atavismo de uma história, de várias encarnações, desde a época provavelmente do Império Romano até os dias de hoje, é meio complicado. Por quê? Porque nós não somos espíritos evoluídos. Não basta eu ter o conhecimento da doutrina. Eu preciso fazer um esforço em deixar de lado as minhas más tendências e más inclinações e vivenciar isso na prática. Por quê? Porque eu não sou um espírito evoluído. Eu não sou. Por não ser, eu sou falível. Um assédio que seja muito bem feito pode me pegar de calça curta. E eu vou acabar cedendo um arrastamento. Ah, mas você não tem tanto conhecimento da doutrina? Alguém poderia me perguntar, o companheiro aqui. Mas eu vou dizer, eu tenho um conhecimento da doutrina, mas eu sou um espírito atrasado. E isso ficou tão claro que me faz rever certos conceitos com relação ao nosso processo de reforma íntima. Não basta nós termos o domínio do conhecimento, como disse Paulo de Tarso. Eu posso falar 2, 3 idiomas diferentes, eu posso conhecer toda a codificação espírita, se eu não tiver amor ou caridade, como desejarem, a ponto de enxergar o meu semelhante como alguém que precisa da minha compaixão, se for o caso, eu serei frio como o sino que ressoa. Por quê? Porque eu não terei a empatia de poder me sintonizar com o necessitado, porque eu estarei numa condição de pseudo-superioridade moral, enquanto, na verdade, a coisa não funciona assim. Em termos espirituais, funciona de forma diferente. Tivemos a oportunidade, de há muito tempo atrás, no Centro Espírita Leon Denis, a convite de um companheiro que tivemos uma boa convivência, Altivo Panfiro, né, nos convidar para irmos a Malé, conhecer a obra social. E nós fomos até lá, e o Altivo de vez em quando nos chamava para contar uns casos, uns causos, né, que acontecia com ele. E um dia ele estava atendendo a toda aquela comunidade de mulheres da comunidade, mães de descendência afrodescendentes que eram atendidas lá, pessoas muito simples que estavam ali. E o Altivo estava conversando com elas, quando de repente ele me contou isso e não me pediu segredo. Então eu posso compartilhar com vocês que ele teve assim como se fosse uma leve vertigem. E naquela leve vertigem, quando ele despertou, ele levou um susto, porque no lugar daquelas pessoas simples que ali se encontravam, ele viu pessoas, mulheres muito bonitas, com roupas de época, ali, apanhando as sacolas de gênero, para levarem para as suas famílias. E a dúvida foi tão grande, que ele ficou parado, assim, olhando, perplexo diante daquela cena, quando o Dr. Hermann, o seu espírito guia e protetor, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, ao lado dele disse: veja, o que a reencarnação representa. O indivíduo que fez o mau uso do seu livre-arbítrio, em momentos, em outras existências, está tendo a oportunidade de, na atual encarnação, resgatar as faltas cometidas. Mas nenhuma delas sabe do que você está vendo. Por isso que a companheira leu na página a importância, a bênção do esquecimento, porque hoje estamos aqui
mas ontem poderíamos estar em uma arena de um coliseu com uma espada na mão para matar cristãos, perseguindo cristãos em nome de Roma, em nome de César, como muitos já devem ter visto em filme. Então, embora a gente procure romancear, mas é uma história que faz sentido. Quem já teve chance de ler Memórias de um Suicida sabe que muitos romanos que dominaram o litoral do mar Mediterrâneo reencarnaram na África e vieram para o Brasil. Tem lá na terceira parte, só não vou contar a história para deixar vocês curiosos. E muitos vieram para cá, para aqui passar por um momento de sofrimento, como eles fizeram vários povos daquela região do mar Mediterrâneo, chamado por eles de Mare Nostrum, transformaram escravos. Foi um dos maiores impérios escravistas da história da humanidade, foi Roma. Então a gente precisa realmente deixar o passado para trás. É lógico que a curiosidade humana, ela é imensa. Nós temos uma grande curiosidade em saber o que nós fizemos, mas chegou um determinado momento que é preferível quem lê, por isso que eu falei, Memórias do Suicida, e lá na terceira parte tem os depoimentos de Camilo Castelo Branco e de um outro, de descendência italiana. A gente para e pensa, é preferível deixar o passado no passado e pensarmos daqui para frente o que nós podemos fazer a nosso favor com o conhecimento que já possuímos, ajudando para sermos ajudados, procurando buscar o conhecimento com uma forma de nos capacitarmos e termos com essa capacitação, digamos que uma força positiva em lutar em prol do bem. À medida que os espíritos nos dão depoimentos, e esses depoimentos vão se fortalecendo no nosso mundo interior, que esse conhecimento nos ajude a sermos resilientes para ressignificar a nossa vida pessoal. Porque todos nós temos problemas. A doutrina não está aqui para que o indivíduo, no intervalo de uma encarnação, modifique as coisas completamente. É para que nós iniciemos um processo de reforma íntima. Essa reforma íntima começa nessa vida e vai se estender às próximas. Por quê? Porque nós acreditamos na vida futura. E na vida futura eu darei continuação a esse processo de transformação de ordem moral. Porque o conhecimento intelectual, ele vem se transferindo de uma encarnação para outra, mas provavelmente há uma desproporção imensa. Enquanto nós temos uma pequena bagagem de conhecimento moral, nós podemos ter muita bagagem de conhecimento intelectual, mas um arrasta o outro? Não. São vivências que os espíritos, às vezes, pedem para poderem contrabalançar suas dificuldades, superando os seus problemas pessoais. Nossa casa, que o companheiro leu o nome, fez uma visita fraterna lá em Bangu, na Ação Cristã Vicente Moretti. Alguém da casa tinha que ir, além dos voluntários. Eu fui porque até conheci o Aurino, lá no Leon Denis, junto com o Altivo, mas não cheguei a conversar, porque o pessoal cercava o Altivo e a gente não tinha que esperar entrar na fila, né? As crianças que estão internas ali são crianças enjeitadas pelas famílias, crianças portadoras de necessidades especiais, que provavelmente vocês devem conhecer, pelo menos alguns, eu não digo que todos.
Só para os amigos terem uma ideia, de uma forma resumida, não estou aqui para fazer nenhum tipo de apologia, nós fomos na enfermaria guiado por um interno. No momento são os 60 internos naquela casa de abrigo para as crianças, que muitos não são crianças, são adultos, são jovens. E um deles, que chegou lá com 5 anos de idade e hoje tem mais de 40, numa cadeira de roda, Jonas, nos recebeu e disse: eu vou levar vocês para conhecerem as enfermarias. E nós fomos. E eu tive a oportunidade de rever, provavelmente, alguns internos ali que ainda estão lá. A gente se esquece. Quando faz uma visita dessa, você acaba focando em algumas coisas. Mas havia uma criança deitada numa cama, e pelo tamanho eu falei assim, é um garotinho que deve ter uns 4, 5 anos, né? É um menininho. Aí eu fui ler na beirada da cama o nome dele, o nomezinho dele, a data em que ele entrou ali e qual seria a idade. Eu fiquei surpreso. Eu carregaria ele no colo, ele tinha 45 anos. Do tamanho de uma criança de 4 anos, se muito. Aí na hora eu fiquei pensando assim, gente, o que vale a gente ter tanto conhecimento, quando muitas das vezes a gente precisa se permitir ver que existem indivíduos que sofrem muito mais do que nós. É interessante conhecer para nós revermos a nossa vida. Nós somos felizes e não admitimos que somos, porque os nossos problemas, eles são pequenos. Quando você vê um indivíduo que foi para lá com meses, está com 45 anos, e que você é capaz de pegar no colo como se fosse uma criança de 3 a 4 anos, você pensa, o que se passa na mente desse espírito? Um sofrimento moral? Ele aceitou a prova para poder se modificar, para se melhorar? De que adianta tanto conhecimento se nós não conseguimos viver esse conhecimento? Acaba se tornando uma letra morta, como se dizia antigamente, porque não há praticidade nenhuma. Eu adquiro o conhecimento, mas não coloco em prática. E aí você chega num local como aquele, e você fica meio para baixo, como a gente ficava quando nós íamos aqui no Tanque visitar o Centro Espírita Filhos de Deus, e seu Amazonas Hércules recebia a gente contando aquelas histórias engraçadas, principalmente a história do Joãozinho. E seu Amazonas Hércules, quando ele contava um pouco da vida dele, eu tinha vergonha de ir até lá, achando que nós estávamos levando alguma coisa que os ajudasse a superar a dificuldade. Era o contrário. O exemplo que ele dava é que nos ajudava a superar o mundo em que nós estamos inseridos. Por quê? Porque ele já havia conquistado a humildade e nós ainda não. Ninguém conquista a humildade estudando. A gente conquista a humildade vivendo no nosso dia a dia. Por isso que eu citei o caso de Chico Xavier, que quando o Chico estava em contato com pessoas necessitadas das mais diferentes ordens, havia momentos que o Chico não sabia o que fazer. Ele se abraçava junto com a pessoa e chorava, porque ele não tinha o que dizer. Uma vez, conversando com um companheiro nosso, que algumas pessoas devem saber quem é, não sei se o nosso amigo aqui se lembra de um cunhado do Gerson, chamado Romeu Grise. Romeu. Seu Romeu lá de Votuporanga. Uma vez eu conversei com o seu Romeu, conversando com ele,
Falei, seu Romeu, o senhor que conheceu o Chico, eu contei uma história, e ele me devolveu uma história que eu fiquei. Existem situações tão complicadas que só realmente um gesto de amor para que a gente possa ajudar o semelhante. Nos conta seu Romeu que um grupo de jovens de São Paulo se deslocaram para a região de Pedro Leopoldo. E lá em Pedro Leopoldo, o Chico recebeu aqueles jovens e disse o seguinte: olha, hoje é reunião de atendimento fraterno. E eu gostaria que vocês ficassem aqui próximos para que vocês possam ver as histórias mais variadas que aparecem aqui. Assim foi. Até que num determinado momento, uma senhora da roça, trazendo uma menina pela mão, uma menina muito bonitinha, lourinha, com os olhos claros, mas com um semblante totalmente desequilibrado, que chamava atenção, porque ela tinha traços muito finos. Ela era uma criança bonita, mas ao mesmo tempo notava-se um desequilíbrio no semblante dela, inexplicável. A senhora da roça veio, conversou com Chico, chorou, porque não sabia o que poderia fazer numa época que não existia a PAI, essas instituições que possam ajudar, Pestalozzi, não tinha isso para ajudar. As pessoas tinham que se virar com o que tinham. E dessa forma, ela fazia o que estava ao alcance dela. Ela se abraçou com o Chico chorou junto com ela, fez um cafuné na cabeça da menina, se despediu, sentou junto com os rapazes, pegou um copo d'água, bebeu um gole e disse para eles o seguinte: vocês estão vendo essa cena? Não há muito o que fazer. Aí a curiosidade dos jovens, né, na época, perguntou: Chico, o que aconteceu? Há muito tempo atrás, essa jovem, ela que vivia nessa região, era uma mulher muito bonita, e ela tinha um casamento já organizado, quando o noivo resolveu desfazer o noivado. E ela não se conformou em hipótese alguma, porque era um jovem que desejava estudar fora e queria ficar descompromissado e deixar a jovem também descompromissada para seguir a vida dela. E essa moça não aceitava de jeito nenhum a separação. A moça morava numa fazenda, o pai tinha armas, porque era comum se caçar. Ela pegou uma arma do pai e deu um tiro na cabeça. Desencarnou por conta daquele ato infeliz, exatamente como Camilo Castelo Branco fez no livro Memórias de um Suicida, num processo de perturbação muito grande. E quando ela retorna ao mundo físico, numa nova encarnação, retorna para corrigir. E, devido ao desequilíbrio provocado nos centros de força, por conta daquela atitude, ela retornou abobalhada, expressão da época. Aí, todo o conhecimento que o Chico possuía, com o apoio de Emmanuel e de outros espíritos, provavelmente, no Centro Espírita Luiz de Gonzaga, o Chico não tinha o que dizer. Não adiantava puxar um livro desse para falar a respeito da lei de ação e reação. Naquele momento, só restava o quê? Restava estender a mão fraterna para amparar aquela mãe que sofria e não tinha a mínima ideia o que se passava realmente com a filha. Sabia que a filha era portadora de uma necessidade especial.
é nesse momento que a gente percebe que o conhecimento intelectual, ele nos alerta, mas nós temos que desejar o nosso processo de transformação. Como a natureza não dá salto, eu volto a falar aqui, nós não vamos conseguir acelerar esse processo, mas nós podemos, paralelo à nossa vida, parar e pensar o seguinte: o que eu posso fazer para me melhorar moralmente? Não adianta eu ficar socada dentro da casa espírita ou socado dentro da casa espírita. Eu também tenho que viver minha vida no mundo. Eu tenho família, eu tenho afazeres, principalmente quando nós trabalhamos. Antigamente se dizia isso, brincando, não adianta ser rato de sacristia. A gente precisa realmente usar o bom senso. O que eu posso fazer em prol do bem? Muitas das vezes a pessoa chega à casa espírita esperando uma palavra de consolo, enquanto na verdade a consolação ela vem por intermédio de uma atitude do próprio indivíduo que busca ajuda, que não se permite. Quando a gente vai à obra social da casa para colaborar de alguma forma, não importa, se disponha a servir e peça ao professor Eurípides para mostrar dentro da obra social o que eu posso fazer. Não se preocupe, porque no momento em que você entra em contato com pessoas que vivem dificuldades diferentes da sua, você vai ser envolvido por uma atmosfera de energias salutares que vai mostrar que o processo de cura que nós precisamos não depende só de uma palavra que entre pelo nosso ouvido, depende de uma atitude nossa em prol do bem para mudar o nosso padrão vibratório. Quando Nicodemos procurou Jesus, porque ele queria entender um pouco mais as máximas da fala do Cristo, Nicodemos, ele se esbarrou numa dificuldade. Se todo mundo ficasse sabendo que o doutor da lei, o grande professor Nicodemos, estava procurando o Cristo para esclarecer coisas que para ele fazia sentido, porque Nicodemos, embora fosse um fariseu, ele era um indivíduo que tinha uma sensibilidade a mais do que a grande maioria. Ele não era o fariseu tradicional, ele era um espírito mais evoluído, que tinha alguma sagacidade. Existe um seriado que passa aí na Netflix, chamado The Chosen, Os Escolhidos, e vocês vão observar, um filme bem bolado, sabe? Que vocês vão observar que Jesus não era nenhuma figura assim, como naqueles filmes Jesus daquele produtor italiano, não, que teve um filme, né? Jesus de Nazaré. Esse produtor italiano, né? Agora eu não consegui lembrar o nome mesmo. Franco Zeffirelli, né? Então, ele era um indivíduo que veio para sensibilizar os homens. E nós achamos que o processo de sensibilização nosso é através do conhecimento. O indivíduo mais atuante é aquele que tem mais conhecimento, não é? É aquele que tem mais boa vontade, coração, para interagir com a necessidade do semelhante. Tem exemplos que a gente observa nas casas espíritas, a paciência do dirigente, a boa vontade. Eu me lembro, falei do Altivo Panfiro, porque Altivo, por intermédio
do Dr. Hermann, tinha umas coisas, às vezes, que a gente até perguntava: Altivo, você tem uma paciência fora de série. A gente saía de lá meia-noite, porque Dr. Hermann ficava atendendo aquele pessoal, com uma paciência, conversava com todo mundo, e a gente depois ia levar o Altivo, ele morava no Meier, levava ele lá e depois voltava para a Zona Sul. Esse conhecimento, esse contato, dá uma cutucada. Não basta ter apenas o conhecimento, a gente precisa também ter a disposição para pegar esse conhecimento e transformá-lo na nossa vida em ação em favor do nosso semelhante. Que uma mão não veja o que a outra faz e vice-versa, no sentido positivo, é claro. Nós temos que, às vezes, observar dentro do que nós acreditamos e dentro do local da casa em que frequentamos, o que nós podemos fazer para ajudar o outro e nos ajudar, porque nós não vamos levar nada. Se alguém aqui acredita que vai levar alguma coisa que é portadora aí, pode esquecer. Caixão não tem gaveta, e quando o espírito chega no plano espiritual, ele chega com a roupa do corpo, que é uma produção da sua mente. Nós não levamos nada. É lógico que a gente também não pode sair distribuindo tudo que tem, mas é uma questão de bom senso. Nos falta o bom senso, porque a gente quer resolver as coisas de uma forma mágica, como se, numa questão de meses, a gente resolvesse um problema que se arrasta há séculos, na nossa existência espiritual, na minha bagagem. Existe um sofrimento silencioso que eu carrego comigo, que reflete todas as minhas atitudes equivocadas, que a resposta não está aqui, a resposta está aqui, está no coração. Quando eu paro para ouvir uma pessoa que está passando por uma dificuldade, quando eu me disponho a ouvir uma pessoa, essa sim é a atitude prudente que nós estamos investindo a nosso favor. Romeu Grise também nos contou uma história muito pitoresca. Chico estava indo para fazer da modelo. Naquela época, Chico não tinha condições nem de ter um cavalo, então ele tinha que ir a pé para fazer da modelo e já estava atrasado. E no meio do caminho, uma senhora abordou o Chico. Chico, eu preciso falar com você. E o Chico, como sempre, aquela pessoa simples: eu estou atrasado, eu já devia ter chegado no escritório da fazenda. Ah, mas eu preciso muito. À noite a senhora vai lá no centro e nós conversamos. Não vai fazer muita diferença. Assim foi. Quando o Chico deu uns 4 ou 5 passos, Chico deu de cara com Emmanuel. Emmanuel falou: dá a volta, retorna lá e vai falar com ela. Mas Emmanuel, eu estou atrasado. Que o trabalho espere 15 minutos. 15 minutos. Aí o Chico voltou. Ela ainda estava uns 2 ou 3 passos à frente, ele chegou por trás, tocou no ombro e falou assim: eu ainda posso esperar uns 15 minutos. Então, ela chorou, falou que o filho estava envolvido com um problema de alcoolismo. E o Chico abraçou ela, conversou: minha senhora, nós vamos conversar mais tarde, se acalme. Ela ficou mais calma, muito mais calma, agradeceu, enxugou as lágrimas, sorriu, e o Chico disse: vá à noite lá no Centro Luiz Gonzaga, nós vamos conversar, vamos botar o nome dele na corrente de prece. E ela ficou mais tranquila e mais serena. Ele se despediu, começou a andar, quando de repente Emmanuel aparece de novo. Aí ele olha para o Emmanuel e diz: o que eu fiz agora? Eu não fiz o que você me pediu? Emmanuel se vira e olha para ela. Quando Chico se virou e olhou, da senhora partiam flocos, pétalas de
coloridas, rosas, amarelas, azuis, indo em direção ao Chico. E o Chico disse que quando aquilo tocava na pele dele, lhe dava uma satisfação, uma coisa assim inexplicável. E ele vira para Emmanuel e diz para o Emmanuel: Emmanuel, o que é isso? Eu nunca vi. Emmanuel sorri e diz: isso se chama gratidão. Não dependia de conhecimento, dependia de boa vontade. Já aconteceu um outro momento da história, para que a gente possa ir finalizando, aonde Chico estava no centro. O centro havia crescido um pouquinho. Antes, Chico concentrava todas as funções. Era presidente, secretário, tesoureiro, ele fazia tudo. Mas o centro cresceu e as tarefas foram divididas. Uma senhora chegou, dizendo a ele que não estava bem. Estava com tuberculose. E ela não tinha dinheiro para comprar remédio. Hoje, tuberculose não se compra remédio em farmácia. A tuberculose, ela é incluída no Ministério da Saúde como uma doença de tratamento do governo. Então, uma pessoa que pega tuberculose tem que ir a um posto de saúde, se cadastrar, para pegar aqueles kits. É o mesmo kit que o pessoal portador de hanseníase pega, que antigamente se chamava multidroga. Hoje é um kit de remédios que servem para a pessoa se tratar. Então, muitos aqui talvez não devem ter essa noção, mas a tuberculose já foi o mal do século. Não existia medicação. E as pessoas que tinham dinheiro compravam remédio. Quem não comprava, fatalmente, passava por um perrengue. E essa senhora falou ao Chico. Aí o Chico disse: olha, eu não sou mais o tesoureiro do centro. Quanto que a senhora precisa? Eu preciso de tal quantia, né? Ele falou: olha, eu vou falar com o tesoureiro e eu vou pegar o dinheiro e eu levo para a senhora. Isso devia ser uma segunda ou terça-feira. O Chico conversou com o tesoureiro, mas o Chico trabalhava. E o Chico, no sábado, ele foi na casa da senhora, que morava um pouco afastada. Quando o Chico chegou lá, teve uma surpresa que o marcou profundamente. Estava tendo o velório da mulher. Ela teve uma coisa que se chamava tuberculose galopante. A tuberculose galopante, ela leva ao processo de morte em 2, 3 dias. E o Chico ficou em estado de choque. O dinheiro que era para o remédio, o Chico deu para pagar o funeral. E o Chico voltou extremamente conduído com aquela cena, quando de repente aparece para ele Dr. Bezerra de Menezes e diz assim para ele: Chico, quando a caridade demora, há momentos que a gente não tem mais o que fazer. Vejam, boa vontade. Dr. Bezerra de Menezes quis dizer que a boa vontade em se ajudar quem precisa, ela tem que ser mais rápida. E muitas das vezes nós, por uma questão de milindre, vou usar essa expressão, nos esquivamos a participar das frentes de trabalho que a casa tem, como um amigo aqui que convidou para o passe. O maior beneficiado de quem aplica o passe é o próprio médium. Porque muitas das vezes a pessoa que vem tomar o passe não está receptiva, mas o médium está em sintonia com os trabalhadores espirituais da casa e ele se está interagindo. O médium recebe ajuda espiritual para dar o passe, mas às vezes a pessoa que vem receber o passe é refratária. A gente explica. As pessoas ouvem se desejarem ouvir. Com isso,
eu paro e penso, perdi tempo, poderia ter feito um pouco mais, não apenas por aqueles que passavam pela casa que eu frequento, mas a meu favor. Eu nunca imaginei que a atitude em prol do bem é uma via de mão dupla. A gente recebe na proporção que a gente dá, e as pessoas demoram a perceber, e eu garanto aos amigos, isso não está escrito nas obras da codificação. André Luiz fala disso, que o bem que semeamos, nós vamos colher. A nossa bagagem, a bagagem que nós carregamos é a bagagem que nós semeamos ao longo de várias vidas. Eu não vou conseguir arar o campo e tirar todas as ervas daninhas, mas eu posso começar. É um convite. O convite foi feito. Nós fazemos esse convite também. O pessoal lá é duro na queda. Eu acredito que vocês não. Mas lá o pessoal é difícil, sabe? É uma queda de braço. Tentar convidar as pessoas a trabalhar em prol do bem, para que esse bem se reverta a favor dela própria. Porque o bem que nós fazemos às pessoas que passam pela nossa vida, será o advogado que vai interceder a nosso benefício quando nós mais precisarmos. Acreditem, no momento de maior dificuldade, nós temos às vezes um espírito ao nosso lado. Ele só não pode interferir se ele estiver indo contra a nossa programação espiritual. Nossa hora está avançando. Nós contamos essas historinhas para entremear a ideia da pergunta 365. O porquê o processo de evolução, ele é lento em alguns momentos. Porque a evolução moral, ela não acompanha a evolução intelectual. O homem se preocupa muito em deter um conhecimento, ser uma criatura acadêmica, ter um conhecimento erudito, mas a caridade, ela não é erudita, a caridade, ela é prática. Espero que a gente tenha conseguido traduzir o que o companheiro espiritual está nos intuindo aqui, no sentido de que há momentos que a gente precisa arregaçar as mangas e colocar as mãos à obra. Eu desejo a todos que aqui se encontram muita paz. Eu agradeço o convite do nosso amigo, que ele possa nos convidar e a gente vir aqui, bater esse papo. Não é palestra, isso é um bate-papo. Nós não estamos longe de palestra, estamos aqui apenas para trocar ideia. Trocar ideia da mesma forma que os conhecidos dessa casa iam lá trocar ideia. Havia um senhor chamado Gilson, que ia às vezes, quando o irmão dele não podia ir, e ele conversava com a gente e procurava instruir a gente um pouquinho. Eu só lamento que a gente não tenha podido aproveitar mais. Muita paz para os amigos, que Deus abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre, e que o professor Eurípides possa estar sempre presente, estimulando a todos que aqui buscam, de que nós nos ajudamos, ajudando a quem precisa. Que assim seja.